Fala agora sobre o cenário da inteligência artificial no Brasil e o uso de companhias dessas novas tecnologias. Isso porque um estudo da empresa Cloudera apontou que as ações de agentes de inteligência artificial estão em crescimento entre os profissionais, sendo que mais de 90% pretende expandir o uso dessa ferramenta nos próximos 12 meses. E sobre isso eu converso agora com Rúbia Coimbra, que é vice-presidente da Cloudera aqui na América Latina. Eu tenho o prazer de receber aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, Rúbia. Boa tarde, Vitor. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado a você. Rúbia, queria começar, estava dando uma olhadinha aqui exatamente nesses dados e, de acordo com a pesquisa, 70% de quem respondeu a esse levantamento começou já a implementar agentes de inteligência artificial nos últimos 2 anos. O que isso diz a respeito exatamente dessa consolidação? A gente pode já tratar o uso de inteligência artificial do ponto de vista corporativo como uma tendência ou ainda é algo para o futuro? Não, eu não acho. A nossa pesquisa mostra que não é uma tendência e não é uma coisa para o futuro, é uma coisa que já está acontecendo, né? Tem num determinado recorte, o recorte mais amplo da pesquisa, mostrou que, na verdade, 96% das empresas já estão em algum nível de utilização de agentes de IA, seja em caráter de experimentação ou com casos de uso já implementado. E aí vem o primeiro sinal muito positivo dessa pesquisa para a gente aqui no Brasil, é que fica comprovado que o Brasil não deixa nada a desejar, não fica atrás dos mercados mais maduros do mundo no que diz respeito à adoção de tecnologia. O Brasil abraça a inovação. Foi assim com outras tendências e está acontecendo isso também para agentes de IA. A gente tem esse número aí de 96% das empresas quando a gente olha a média global, e o Brasil, isoladamente, mostrou que 95% das empresas pesquisadas já estão adotando agentes de IA de alguma maneira. E, Rúbia, quais são exatamente as funções mais designadas, né, mais delegadas à inteligência artificial? E pergunto isso exatamente do ponto de vista tanto de eficiência, quanto também daquela velha discussão sobre a manutenção de empregos, né? Eu queria entender exatamente, já velha, né? A tecnologia é tão nova, a gente já chama de velho de tanto que a gente vem discutindo isso. Mas queria entender exatamente em que tipo de atividades a inteligência artificial vem sendo utilizada com mais frequência. Primeiro vamos fazer uma quebra entre inteligência artificial e agentes de inteligência artificial, né? Acho que a forma mais didática e mais rápida de definir um agente de inteligência artificial é quando a gente o entende como a automação da tomada de decisão. A gente tem aí desde o surgimento da IA generativa há 2, 3 anos, né, com o ChatGPT, que foi uma disrupção no mercado. E a gente tem, vamos dar um exemplo aqui, né? As pessoas utilizam essa ferramenta para pesquisas de nível básico e avançado, para aquisição de conhecimento de uma forma mais rápida e para pequenos ganhos de produtividade. O agente de IA, ele vai um passo além, né? Ele efetivamente é capaz de executar as ações que foram propostas. Como, vamos dar um exemplo, você vai viajar para Paris, você quer um roteiro de 4 dias para cobrir os principais pontos turísticos da forma logisticamente mais inteligente. Você vai lá e pede isso para o ChatGPT e ele fala para você: no primeiro dia você faz isso, isso, isso. Um agente de IA acoplado ao ChatGPT poderia ser capaz de comprar a sua passagem, comprar o ingresso do Louvre, reservar um restaurante para você. Dentro do contexto corporativo, essa tomada de decisão ela pode ser entendida, por exemplo, como na interação com o cliente final no mercado de varejo, por exemplo. A interação entre um agente de IA e um cliente, ela pode ser automatizada de maneira que a gente possa chegar um dia onde não vai ser mais necessário a curadoria humana, né? Com relação aos empregos, né, que você falou, esse é um tema super, né, discutido, e eu acredito que, assim, é inegável que os primeiros casos de uso onde o agente de IA entra, é onde o trabalho humano tem um pequeno valor agregado naquela determinada atividade. Tarefas mais repetitivas, né, processos de baixa complexidade, esses são os primeiros
que são alvo dos agentes de IA, certo? Por outro lado, Vitor, isso não está especificamente falando sobre isso na nossa pesquisa, mas pela nossa experiência com os nossos clientes, que são as maiores corporações do Brasil e do mundo, existe uma prioridade unânime entre todos os líderes de que a reeducação da sua força de trabalho é fundamental para que essas pessoas possam também fazer um uplift, né? A gente chama de reskilling. Como é que eu vou trazer novas capacidades para essas pessoas para que elas sejam capazes de trabalhar com inteligência artificial e com agentes de IA em parceria? Mas ninguém pode afirmar ao certo, assim, se um dia vai ser possível que todos os agentes de IA não necessitem de uma curadoria humana. Acho que está muito. Quem cravar uma resposta para você provavelmente está, né, fazendo aí alguma suposição, porque as coisas estão evoluindo tão rápido que a gente está aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. Rubia, você citou como exemplo, quem me dera estar planejando uma viagem para Paris nesse momento, com a ajuda, inclusive, do ChatGPT aqui para me dar uma série de sugestões. Deixa eu te perguntar, Rubia, sobre esse uso, essa perspectiva de um incremento nos processos de automação das empresas. A gente já consegue mensurar de alguma forma mais factível exatamente tanto a economia do ponto de vista financeiro, quanto também de tempo desses processos? Sim, eu acho, não, desculpa. A pesquisa mostra que os casos onde são prioridade para a adoção da tecnologia de agentes de IA, principalmente nos segmentos de varejo, segmento financeiro, segmento de manufatura, as empresas elas começam com casos de uso, elas usam em casos de uso muito tangíveis. Então, não é difícil mensurar o retorno sobre os investimentos nessa área. Então, por exemplo, você vai melhorar um processo. E aqui, independente da indústria que a gente está falando, tem algumas áreas que são um alvo principal dos agentes de IA. A primeira delas é atendimento ao cliente, com 89% das empresas dizendo que vão direcionar ou estão direcionando o agente de IA para atendimento a cliente. A segunda para automação de processos, 77% afirmando que vão automatizar processos. E a terceira para fazer marketing personalizado. Então, vamos supor, atendimento ao cliente. Você tem um departamento de tecnologia que recebe 200 chamados técnicos durante o dia, que são atendidos com 20 profissionais num período de tempo X. Quando você adota um projeto de agente de IA, você já tem quais são os seus objetivos de redução de tempo, de custo e de mão de obra. Então, eu acredito que medir o retorno sobre o investimento não é algo muito desafiante no caso de agentes de IA, porque os casos de uso são muito tangíveis. Além do mais, se fosse difícil mensurar os retornos, a gente não teria aí quase a totalidade das empresas confirmando os investimentos que vão acelerar os investimentos nessa área, né? A gente tem aí 83% das empresas afirmando que sim, vão apertar o acelerador para a adoção dessa tecnologia e mais ainda, indo além, né? Afirmando que é essencial, que elas veem como essencial para manter a sua competitividade a adoção dessa tecnologia. Ou seja, é impossível fugir de IA, ok? É possível fugir de IA, mas ela ainda tem algumas coisinhas para serem desenvolvidas ali, né, Ruby? É exatamente sobre isso que eu queria conversar com você agora, sobre exatamente um nível de satisfação dessas empresas com os resultados obtidos com o uso desses agentes de inteligência artificial. Já estão ali num patamar considerado essencial ou ainda não? A nossa pesquisa ela não coletou dados de retorno sobre investimento pós-implementação. Então, eu acredito que existe uma perspectiva bastante positiva com relação ao retorno. E uma coisa muito importante, Vitor, é o seguinte: você falou, né? As coisas estão andando muito rápido, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Os custos de adoção também estão diminuindo. Há 2 anos atrás, as empresas que começaram a adoção de IA generativa,
elas mencionavam o alto custo versus o retorno, que ainda não era algo consolidado. Esse assunto hoje já está totalmente equalizado, vencido. Então, da mesma forma que a tecnologia está evoluindo rapidamente, os custos também estão ficando, assim, a democratização está acontecendo mais rapidamente, com a redução de custos de implementação. Então, é a mesma coisa em várias inovações, né? Quando o celular surgiu, ele era super caro, aos poucos ele foi barateando e hoje ele é um bem, praticamente você compra um serviço, né? Você é totalmente acessível a todas as pessoas. E isso também não é diferente para esse tipo de tecnologia. Morro de medo, Rubia, de daqui a pouco ter um Vitor aqui completamente artificial e eu não ser mais necessário aqui nem para apresentar jornal e nem para tocar uma entrevista. Dá um pouco de medo isso. Mas deixa eu te perguntar um negócio. A gente acompanhando exatamente esses dados da pesquisa, uma dos... Eu estou procurando aqui, eu perdi, infelizmente, eu tinha perdido o trecho aqui, falando sobre as preocupações dos entrevistados, né, acerca da privacidade. Aqui achei. Quando questionado sobre suas maiores preocupações na adoção de inteligência artificial, respondeu a pergunta, apontou a privacidade dos dados com 48% como principal motivo, seguida pela integração com sistemas existentes e os altos custos de implementação. Mas eu queria focar exatamente nesse aspecto sobre a privacidade dos dados, porque essa é uma discussão muito frequente acerca exatamente dessa base de dados, né, de que dados as inteligências artificiais elas usam. E como coibir isso, tanto do ponto de vista ético, para a feitura de qualquer tipo de função automatizada, quanto também do ponto de vista de qualidade dessas funções, né, baseando-se em bancos de dados confiáveis, quanto também aí pensando do ponto de vista de privacidade, para que não haja qualquer tipo de desrespeito, por exemplo, à LGPD. Tá. Vamos separar o assunto ética e risco de privacidade nos dados, porque a questão ética ela é uma questão intencional. Se você tiver um ator que tem uma intenção né, de fazer algo que não é permitido pela lei, é um determinado tipo de assunto. No que diz respeito ao preparo das empresas para correrem menos riscos de privacidade e de segurança, é fundamental que as empresas tenham um cuidado, como você falou, eu posso confiar nos meus dados, e essa é a natureza do trabalho da Cloudera. Como que as empresas podem se preparar e fazer o dever de casa para que os riscos delas incorrerem em situações de vazamento de dados de seus clientes, por exemplo, sejam minimizados. Então, é fundamental que as empresas, a partir de agora, passem a ter o item governança, ele sempre foi muito importante, ele sempre foi core aqui também na nossa filosofia, mas daqui para frente é absolutamente impossível ignorar como que você está gerindo os seus sistemas internos do ponto de vista de governança para garantir que a sua empresa está fazendo a coisa certa, está usando os dados corretos e não está incorrendo em riscos desnecessários de privacidade que, assim, um erro pequeno e eventual pode arruinar a reputação de uma empresa. Então, tem um pouco do dever de casa de tecnologia, de ter uma estrutura preparada para usar essas tecnologias. E isso é uma coisa que vem em camadas. As empresas têm que estar fazendo o trabalho, o dever de casa, o simples, e indo para o avançado, até chegar num ponto onde elas têm um sistema que esteja totalmente preparado para enfrentar esses obstáculos. Por exemplo, a nossa pesquisa indica que 89% das empresas que investiram no preparo para a utilização da IA generativa, elas estão em melhor posição para agora adotar os agentes. Por quê? Porque elas já fizeram um dever de casa. Do ponto de vista ético, essa preocupação aparece em segundo lugar, com as empresas temendo, 60% das pessoas que responderam, indicando que o viés algorítmico é um risco de adoção de agentes de IA. Porque lembrando, como eu falei no começo, o agente de IA, você está automatizando a tomada de decisão. Então, você pode ter um sistema tomando uma decisão baseado em um viés. Mas nessa própria pesquisa já mostra o que as empresas estão fazendo para tentar minimizar esse risco também. Então, 45% delas mostraram que elas adotam auditorias formais
de equidade e revisões humanas, né, curadoria humana recorrente, e outras 39% usam ferramentas de detecção de viés e revisão periódica dos modelos. Que o viés assim, é muito difícil você evitar um sistema completamente livre de viés, porque tem alguém colocando os dados ali dentro daquele sistema. E a terceira preocupação que você mencionou, que é muito pertinente também, que é essa integração com sistemas legados. Porque, de novo, automatizando a decisão, você vai ter que as empresas têm que ter a certeza que o escopo total das suas atividades está sendo contemplado dentro daquele cenário de IA. Discussões muito recentes, com mudanças muito rápidas, inclusive por isso tão pertinentes. Conversei aqui com Rúbia Coimbra, que é vice-presidente da Cloudera na América Latina, a quem eu agradeço pela disponibilidade de bater esse papo aqui com o Money. Muito obrigada. Tchau, Vitor. Até Até a mais, próxima. Rúbia. Tchau, tchau.